Olá, quarto ano. Boa tarde. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, né? Para o acontecimento da nossa aula de filosofia. Na página da atividade, eu quero começar com vocês hoje fazendo a correção. Por que a correção está sendo feita logo hoje antes da aula? Porque a nossa aula ela só é uma vez por semana, certo? Então a tia tem que aproveitar o início da aula para fazer a correção e aí sim a gente vai para a aula do dia, ok? Então vamos lá conversando aí a nossa correção. Na página 49 diz o seguinte, na página 48, a primeira questão. O trânsito precisa de harmonia para que funcione. Situação problema. Estou dirigindo meu carro, o sinal fecha e eu aguardo. Quando o sinal fica verde, eu acelero para dobrar à direita. Mas há um pedestre atravessando e outros carros atrás de mim querem dobrar também. O que eu devo fazer? Então vocês observaram a imagem, né? E de acordo com o que fala lá na introdução da questão, vocês viram a pergunta, né? O que eu devo fazer? Então, nesse caso, o que nós devemos fazer? Esperar mesmo que os outros carros não consigam passar. Aliás, esperar mesmo, né? Porque os outros carros não consigam passar à frente buzinando. Então, observem. Na página 49, a segunda questão. No trânsito, as pessoas podem se comunicar por meio de desenhos. Observe algumas placas e realize uma pesquisa para descobrir o que elas significam. A primeira placa tem um animal. Isso significa para ficar atento, pois são animais na pista. A segunda placa tem um homem com uma ferramenta na mão. Significa que ele está em obras. A terceira placa, vocês podem observar que são utensílios, né? Um garfo e uma colher. Então, significa o quê? Está sinalizando que é um restaurante. A próxima placa, a quarta, esse Ezinho cortado, como é o que a gente está observando, significa proibido estacionar. E o próximo, proibido o trânsito de bicicleta. A próxima placa fala sobre velocidade, né? Então, velocidade máxima permitida, 30 km por hora. Qual dessas placas você já conhecia? Circule-as. A terceira, nas imagens podemos observar a mesma cena, mas com um pequeno detalhe que pode provocar um acidente. Marque com X o erro e escreva a infração de trânsito que a menina cometeu. O que a gente observa? A menina não teve o cuidado de observar o semáforo, que estava fechado para ela, podendo sofrer um acidente. Então, nesse exato momento, ela atravessou com o sinal aberto, né? E não era permitido. Então, ela correu o risco de causar um acidente. Na página 50, marque F ou V, significa falso ou verdadeiro, para responder se as frases em relação ao código de trânsito são falsas ou verdadeiras. Primeiro, é permitido dirigir sem o cinto de segurança? É falso, né? Não pode sofrer um acidente, então tem que estar com o cinto. Na segunda, avançar o sinal vermelho pode causar um acidente? Sim, verdadeiro. Toda criança menor de 5 anos pode sentar no banco da frente? Não. Na nossa aula a gente viu que as crianças menores têm que ir lá atrás, ainda é de cadeirinha, né? Além do cinto. O próximo. Todo motorista, é proibido dirigir sob o efeito de bebida alcoólica? Verdadeiro.
Não pode dirigir bêbado, né? Todo motorista deve parar o carro em cima da faixa de pedestres? Falso. É permitido que o passageiro use cinto só em viagens? Falso. Todo motorista deve estacionar nas calçadas? Também é falso. Porque na calçada é lugar de pedestre, né? E não motorista estacionar carros. O último, os pedestres devem atravessar na faixa de segurança? Verdadeiro. A quinta, pinte a cena que representa o cuidado que o motorista deve ter no trânsito e escreva uma frase sobre o que pode ser evitado com essa atitude. Então, eu observei nas que eu já recebi, né, que pintaram a imagem onde tem as 3 crianças. O que você poderia estar escrevendo lá? As crianças devem sentar no banco de trás e com cinto de segurança, pois todos devem priorizar a segurança, evitando assim acidentes, né? Correto. A sexta questão. Realize uma entrevista com um motorista experiente em um pedestre e registre as respostas dos entrevistados em seu caderno. Nesse caso aqui, gente, teve criança que me perguntou se era para fazer 2 entrevistas. Eu optei somente por uma, certo? Então, as perguntas da entrevista é: você dirige? Há quantos anos? O que você acha do trânsito onde você mora? Você tem paciência no trânsito? Justifique sua resposta. Atualmente, você acha que houve mudança para melhor ou para pior no trânsito? Por quê? Que solução você daria para melhorar a circulação de veículos e pedestres nas vias públicas? Você concorda que o trânsito melhoraria se apenas os motoristas respeitassem as leis de trânsito? Você é um ou uma pedestre que obedece às leis de trânsito? De que maneira? Deixe uma dica de boa convivência no trânsito. Essa foi a entrevista. Então, para utilizar a bicicleta pelas ruas é preciso ter alguns cuidados. A bicicleta também é uma construção muito frágil, aliás, e não um brinquedo inofensivo. Embora não seja necessário tirar a carteira de habilitação, todo ciclista deve conhecer e respeitar as normas no trânsito. Podemos entender que todas as pessoas que dirigem uma bicicleta têm direitos e deveres com o trânsito. A bicicleta é um veículo com 2 rodas que não pode medir forças com os veículos motorizados. Observe o quadro das responsabilidades de um ciclista. Todo ciclista é responsável por andar sempre junto ao meio-fio, nunca andar pelas calçadas, pois pode provocar o atropelamento dos pedestres, dar prioridade ao pedestre, ficar atento às sinalizações e aos movimentos de velocidade de veículos, aliás. Quando for atravessar a rua, descer da bicicleta e utilizar a faixa de pedestre. Jamais segurar em outros veículos para pegar carona. Cada vez mais as bicicletas estão sendo usadas como transporte. Por isso, em algumas cidades do Brasil já existem as ciclovias, pistas especiais para ciclistas. Bem, a bicicleta ela é interessante, é um meio de transporte que ajuda o meio ambiente, né, a preservar o meio ambiente, ela não polui, mas ela é um transporte que também nós corremos perigos se não estivermos usando adequadamente. Usar o capacete, usar a cotoveleira que eles chamam, né, a joelheira, ter um sinal, uma sinalização na bicicleta também é importante, obedecer sempre a faixa, né, andar sempre perto do meio-fio. Ao atravessar, tem que ter os mesmos cuidados, descer da bicicleta, atravessar na faixa de pedestre. Então, é um veículo ótimo, né? Além de nos transportar, levar aonde a gente quer ir, nós ainda estamos trabalhando a questão física, né? Ainda estamos fazendo um exercício físico, ok? Lá na página 52, a 7ª questão é uma canção, vocês observaram. A 8ª, quando falamos do trânsito, falamos de respeito e cuidado. Essa música que manda que o coração voe é pura poesia, porque temos que ser leves. Muitas vezes
No trânsito ficamos nervosos e por uma fração de segundo podemos perder a paciência e causar problemas sérios. Então, pensando em cada palavra da música, você, que é condutor do futuro, responda. Quando você estiver dirigindo e um carro atravessar na sua frente, quase causando um acidente, o que você deve fazer? Vamos observar lá a música, né? A letra lá da canção. E ela tem algumas dicas para você, motorista no trânsito, certo? A nona. Se o seu coração tivesse asas, para onde você voaria? Escreva dentro do coração, para onde você voaria? Tive uma resposta, gente, que eu achei bem interessante. Minha aluna disse que voaria para São Paulo. Eu entendi o voar dela para São Paulo. A 10ª questão. Mas e sobre o passageiro, aquele que anda de ônibus todos os dias? Leia o texto a seguir. O texto se chama Tragicomédia da Vida do Passageiro. Então, esse texto, ele vai falar um pouquinho sobre o passageiro. É um texto interpretativo, ou seja, de reflexão, né? E nós temos lá atrás as questões, que vai ser justamente sobre o texto. O que diz o texto? Ônibus lotado. Como subir perto do terminal? Como subir perto do terminal? Pude sentar. Depois de ficando de um jeito que até suspirar ocupava espaço. Até aí nada de trágico. Mas quando subiram 5 personagens, a coisa mudou. Talvez amiga de algum comediante sem graça. Quem sabe das hienas ou da dona falta de educação. Essas criaturas terminaram seu expediente de trabalho e vieram acabar com um pouco de descanso do passageiro. Elas gritavam, gargalhavam, cantavam, desafinadíssimas. E como se não bastasse, estas cidadãs mandavam recadinhos para o motorista. E como para o motorista? Ora, se elas estavam nos últimos bancos e o motorista no primeiro, o meio de comunicação era o grito, de tal forma que nem o meu fone de ouvido no solo de Eric Clapton, no último volume, conseguiu camuflar, melhor dizendo, o desrespeito aos ouvidos alheios. Houve um momento que me imaginei no pesadelo daqueles do tipo A Viagem Sem Volta, ou A Presa numa Lata de Gralhas. A Presa numa Lata de Gralhas. Experiência surreal. A reflexão de hoje foi: o mundo está carente de tudo. O ser humano precisa sentir que incomoda o semelhante para satisfazer-se. Ou, se não brilha no palco, grita no ônibus. Triste, porque a gente observa no texto, né, a falta de educação das pessoas no transporte público. Não respeita quem ali está e fazem esse tipo de coisas desagradáveis, né? Aí vem a questão de número 11. Vamos refletir sobre o pedestre que utiliza o ônibus e sobre o motorista que todos os dias, no mesmo horário, enfrenta o mesmo trânsito no texto lido. A letra A. O ônibus começou vazio. Por quê? Então, porque a mulher subiu perto de um terminal. A B. Depois a autora usa uma expressão para dizer que o coletivo estava superlotado. Que expressão é essa? Depois foi ficando de um jeito que até suspirar ocupava espaço. Ou seja, né? Já na lotação. A letra C. As mulheres que subiram no ônibus foram comparadas a hienas. Por quê? Converse com sua professora. Converse com sua professora. No ato de responder a atividade, nós não estávamos próximos, né? Mas por que elas foram comparadas a hienas? A hiena é um animalzinho que faz bastante barulho, né? Entre si, elas
são muito barulhentas. Então as mulheres foram comparadas às hienas justamente por isso, pela questão realmente do barulho. Ela produz um som, né? A hiena produz um som parecido ao de risadas. E o que as mulheres faziam era realmente dar risadas. A letra D. O comportamento dessas pessoas incomodava os outros passageiros. Por quê? Sim, né, gente? Porque faziam muito barulho. A 11ª. Esta foi a conclusão que a passageira tirou do seu momento no ônibus. Explique com suas palavras cada frase desta reflexão. Então, essa 12ª, a resposta é pessoal. Você vai refletir, né, e vai escrever a sua resposta. A 13ª, em seu caderno faça um resumo, desenhando em quadrinhos da história da tragicomédia da vida do passageiro. Gente, a 13ª questão eu recebi de alguns alunos, certo? Outros não tiveram o cuidado de estar fazendo o desenho lá no caderno e me enviando, ok? Fica aqui a correção da nossa atividade, ela foi um pouco extensa, ok? Então, a nossa aula de hoje vai na página 55, falando sobre a solidariedade. Ser solidário é prestar a nossa ajuda a quem precisa da gente, né? Não depende de tamanho, ela vai da pequena à maior ação. Então, o importante é ajudar a ser solidário quando alguém precisa. Falar de solidariedade é falar de cuidados, é também falar de ações. E, por fim, é ter a consciência que precisamos dos outros. Podemos observar nas grandes catástrofes globais como o mundo se movimenta para ajudar. São arrecadações de alimentos, medicações, roupas e voluntários que vão ajudar as pessoas a se reencontrarem no caminho da vida. Esse exemplo ele cita aqui, por exemplo, nas enchentes, onde as pessoas perdem tudo de suas casas, como roupa, calçado, comida, enfim. Então, junta-se um grupo de pessoas para fazer, né, essa ação linda que é a solidariedade e deixar tudo ao seu redor. Então, a gente observa que a solidariedade, ela não tem um tamanho. Ela pode ser pequena e ela pode ser grande. Nós sabemos que um movimento desse, como as enchentes, ela vai ser bem maior porque ela vai abranger um meio social bem maior. Mas eu posso também estar fazendo esta ação no meu vizinho, dentro da minha própria casa, certo? Mas os gestos solidários estão à nossa espera no dia a dia. Muitas vezes, atos pequenos são tão significativos quanto aqueles mencionados no parágrafo anterior. A diferença é que um é por meio de grupos, que é no caso das enchentes, né? Para a quantidade muito grande de necessidades. E o outro é aquele gesto diário de, por exemplo, ajudar alguém a atravessar a rua. Não precisa ser apenas idosos ou alguma pessoa com deficiência, tipo visual, motora, auditiva. Basta que sejamos observadores e sensíveis no movimento da outra pessoa. E aí oferecemos nossa simples ajuda. Ou seja, a solidariedade ela pode ser feita a todo momento, a qualquer lugar, né? Tendo alguém que precise. Comecemos pela nossa casa. Nem sempre entendemos que tem gente precisando do nosso silêncio, paciência, ação, carinho, compreensão, ajuda e escuta. E tudo isso funciona como uma regra boa de convivência. Dentro da nossa casa, nós podemos também estar fazendo a ação de ser solidário. Em que momento a gente faz isso? No momento que a gente respeita o outro. Porque ali nós convivemos em grupo. Então, cada um tem um gosto diferente, né? Pensa diferente. E eles precisam ser respeitados. Nós observamos que alguns gostam do silêncio. Então, esse momento ele tem que realmente ser respeitado por todos da casa, né? Nós estamos sendo solidários quando nos comportamos dessa forma. Começando pela nossa própria casa, certo? Nós vamos lá na frente. Lá na página 60. Regras básicas da cidadania. Ser solidário
ter respeito, ser sincero, dizer sempre a verdade, cooperar, não agredir seus semelhantes, ter bondade, educação e responsabilidade, perdoar, dialogar, agir conforme a consciência, de acordo com os valores éticos e morais. Nós observamos algumas regras que se encaixam dentro do ser solidário, certo? Essas regrinhas, elas fazem parte da atividade. Então, ser solidário é um laço que nos une, que vincula a outro indivíduo. Hoje é uma palavra de ordem para a harmonia social. Fazer o bem aos semelhantes, ajudando-os a mostrar compreensão, honestidade e preocupação com todas as pessoas. É uma das maiores virtudes que um ser pode ter. Uma ferramenta das mais sólidas para construirmos uma sociedade mais justa. Quando nós passamos a nos preocupar com o outro, né? A ver a situação do outro. E ajudando dessa forma, nós estamos dando a nossa cooperação para uma sociedade mais justa. Ter respeito é ser solidário, né? Em todos os sentidos. Ter o respeito. Ele mostra que seja no trânsito, na escola, no trabalho, na rua, dentro do ônibus. Respeitar as outras pessoas é princípio básico para também ser respeitado. Não esqueça, a liberdade de uma pessoa termina quando começa a liberdade da outra. Saber respeitar, saber ouvir, saber até onde vai os seus limites, né? E os seus direitos, melhor dizendo. E também saber ouvir a outra pessoa. Isso, além de ser uma regra, né? Dentro do respeito também, estamos sendo solidários. Ser sincero, ser honesto, ser verdadeiro, naquilo que você fala, naquilo que você transmite. Enfim, dizer sempre a verdade, cooperar, estar junto, né? Lá no ser solidário. Não agredir seu semelhante, ter bondade, educação e responsabilidade. E vem uma outra parte interessante aqui, o perdoar e o dialogar. Ao permanecermos ressentido com alguém, nunca teremos o repouso devido para o corpo e para a alma. O rancor não leva a lugar algum, apenas serve para criar mais problemas. O perdoar, esse é uma parte importante também para nós seres humanos. Nos deixa leve, nos deixa alegre, né? Temos harmonia uns com os outros. E o dialogar é a parte interessante que não pode faltar, a questão do diálogo. É onde nós podemos resolver tudo aquilo que precisamos através do diálogo, da conversa, né? Para evitar coisas piores. Então o diálogo, ele é fundamental existir, ok? Então fica por aqui a nossa aula de hoje. O que eu acabei de só focar para vocês, juntamente com vocês, os pontos mais importantes dessas atividades em relação às regras da cidadania, certo? Então a nossa atividade ela vai começar na página 56 e ela vai até a 61, que é falando sobre as regrinhas, que vocês vão só ler e refletir. Na página 56, 60 e 61 é somente para você refletir sobre alguns pontos, os quais eu citei e falei também sobre alguns. Não tem nada para escrever, certo? Então a atividade mesmo vai ficar na página 57, a página 58 e a página 59, ok? E até a nossa próxima aula.